Nesse instante, prezado e amados irmãos e irmãs, jovens, crianças, amigos e irmãos internautas, eu os apresento a minha saudação com a paz do Senhor, desejando que a bênção de Deus, o nosso Pai, juntamente com as suas virtudes, esteja com todos os irmãos. Que as bênçãos de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, a bênção da nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima, a bênção do Consolador, a Santa Vó Rosa, e a bênção do profeta irmão Aldo, esteja com todos os irmãos. Desde já, eu agradeço o esforço que os irmãos fizeram para estar presente nesta santa reunião. Com certeza, irmãos, cada um de nós, lembramos do que disse o profeta e salmista rei Davi, quando ele disse: alegrai-me, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui nós estamos, irmãos, todos reunidos, para mais uma vez participar desta santa reunião na Igreja Apostólica. Eu convido a todos, irmãos, que estão assentados, a ficarem em pé. Portanto, irmãos, este é o momento da oração. A oração é uma arma. Somos ensinados assim. E precisamos aproveitar esse momento para nós pedirmos ao nosso Deus a sua sabedoria, a sua força, a sua coragem, para que esta reunião sirva ela de alimento espiritual para cada um de nós. Vamos assim orar. Santíssimo e eterno Deus, o nosso Pai celestial, neste momento, ó Deus, aqui nós estamos, reunidos no seu tabernáculo santo, aonde o Senhor ungiu, preparou, para que os teus filhos tivesse a oportunidade de, mesmo vivendo ainda aqui nesta terra, nesse corpo, temos o direito de estarmos todos reunidos com santos e anjos da glória celestial. Nesse momento, ó Jesus bendito, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, a Mãe, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, pela escolha que fez a cada um de nós. E nesse momento nós aqui estamos todos juntos reunidos para participar desta santa reunião que traz a mensagem vinda dos céus, que é a respeito do santo batismo. Oportunidade é esta, Jesus bendito, que o Senhor nos dá nesta santa reunião. Peço que a Senhora Santa Vó abençoe grandemente o nosso trabalho, a mensagem que será transmitida deste púlpito, os hinos que será cantado do nosso cenário por toda a igreja. E também abençoa este conjunto coral que preparou hinos belíssimos para embelezar a nossa santa reunião e alimentar o nosso espírito e a nossa alma. Tendo a certeza que a Senhora já tomou essa santa reunião em tuas santíssimas mãos, eu declaro a mesma iniciada em teu santíssimo nome. Amém. Número 1 do nosso cenário. Confiante
Amém. Todos os irmãos poderão se assentar. Dando continuidade a esta parte de louvor ao reino dos céus, vamos cantar alguns hinos do nosso inário, de número 58. Ó povo apostólico, avante. Sem nada temer, somos soldados de Cristo, para sempre vencer. A nossa santidade faz o mundo saber que lutando com lealdade podemos as trevas abater. Marchamos com Cristo sem nada temer. Marchamos para todo mal vencer, ligados a Deus pela sua graça e luz, vivemos e lutamos pelo nome de Jesus. Ó povo apostólico, avante servindo ao nosso Deus, com a direção da rosa, marchamos para os céus. De número 66. Há nesta terra um povo. Há nesta terra um povo que se consagrou para viver santamente tudo que Deus ordenou. Este é o povo apostólico, o povo que é santo, herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória não só do Espírito de Deus. Nesta terra um povo que é mesmo de Deus. Temos a sauda rosa com o seu grande poder, que luta de todas as formas e nos ajuda a vencer. Este é o povo apostólico, o povo que é santo, herdeiro dos céus, povo herdeiro da glória não só do Espírito de Deus. Há nesta terra um povo que é mesmo de Deus. De número
número 74. Seja fiel. Se tu queres ser obreiro da seara do Senhor, seja santo o dia inteiro e trabalhes com amor. Sejas fiel, sempre assim, pois obreiro do Senhor é fiel até o fim. De número 96. A doutrina que temos pregado. A doutrina que temos pregado é uma fonte de felicidade. Os que creem nesta igreja apostólica são libertos de toda o mal. Pois Jesus, porque somos fiéis, nos concede o poder celestial. O poder nesta igreja é tão grande, porque temos um Consolador que ensina a verdade e o amor, combatendo o pecado e a maldade. Santa Rosa transforma em santos os que a seguem de boa vontade. A felicidade que cada um de nós estamos sentindo de estarmos presente na casa de Deus. E cada um dos irmãos, creio eu, que está sentindo esta felicidade. Porque é através de cada um dos irmãos, componente deste coral, que a Santa Vó Rosa e Jesus está recebendo essas melodias, cantada por cada um componente deste coral. É momento, irmãos, de refletirmos e ver o grande valor que tem o ministério e cada um que tem um ministério para o nosso Deus e para Jesus. Nesse instante, irmãos, nós vamos passar para a parte das ofertas. Este boletim foi editado na sede da nossa igreja em São Paulo, dia 6 de agosto de 2022. Prezados irmãos e irmãs apostólicos, a nossa luta para mantermos esta obra de caridade e fé é muito grande. Saibam todos que somente poderemos vencer se contarmos com a união, a boa vontade e a colaboração de todos os apostólicos. É preciso e necessário nos armarmos de coragem, fé, nos revestirmos de bom ânimo e de muita disposição para com o trabalho da igreja. Se não houver o envolvimento de todos com as atividades e necessidade da igreja, ou seja, caso não haja esforço constante em contribuirmos para a obra
da Igreja Apostólica, não poderemos atingir as metas e os planos estabelecidos por Deus nosso Pai para a sua igreja e o seu povo na terra. A Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo sempre pediram a compreensão e a boa vontade de todos os irmãos em continuarem ajudando a obra da igreja. Hoje, a direção da igreja, em nome destes santos, da mesma forma pede o seu apoio, confiança e ajuda para que possamos dar conta de todos os compromissos que se fazem necessários e indispensáveis, inclusive porque a igreja cresce a cada dia e, assim sendo, cresce as despesas e manutenção da obra. Estamos atravessando uma situação difícil em relação à economia mundial, e nosso país sofre igualmente as consequências com a elevação de preços em todos os sentidos, inclusive na alimentação. Na obra da igreja, o aumento impactou diretamente no custo das viagens dos pastores, elevação no valor dos aluguéis e principalmente no custo das obras de reformas e construção. Tivemos uma redução substancial nas ofertas desde o mês de maio e fomos consumindo as reservas estratégicas que tínhamos. Agora foi necessário suspender algumas reformas e construção e controlar firmemente outras que estão em andamento. Pedimos a colaboração efetiva de todos os irmãos. Estamos iniciando um novo mês e apelamos aos bondosos corações de todos os irmãos para que faça a sua parte, reconhecidos de que a igreja está precisando muito do seu apoio e do seu esforço na parte financeira, pela obra que estamos realizando. Todos os apostólicos são parte integrante do corpo de Cristo, que é a Igreja Apostólica. Portanto, vamos valorizar a missão que recebemos de Deus para nossos dias nesta terra. Confiamos muito no seu entendimento, na sua ajuda e colaboração com as suas ofertas especiais e dízimos. Recebam nosso abraço fraternal e as bênçãos de Deus, de Jesus nosso Senhor, de Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para a sua vida, sua família, seu lar, seu trabalho. Tenham muita paz e felicidade. Meus queridos e amados irmãos, esta é mais uma oportunidade que nós temos de contribuir para o andamento da obra da igreja nesta terra. Aqui está mostrando, irmãos, que é necessário, é preciso a união de todos nós para levar avante esta obra gloriosa, para levar avante a palavra de Jesus, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Aldo. É através das ofertas de cada um de nós que Deus, o nosso Pai, Jesus, vai realizando a sua obra magnífica nesta terra, dando a oportunidade não somente para nós, que estamos tendo essa oportunidade de estarmos reunidos e temos o conhecimento a respeito da Santa Vó Rosa, o grande poder dela e do Santo Irmão Aldo, como também toda a humanidade precisa conhecer. Irmãos, aqui está mostrando as grandes despesas. É uma realidade, nós que viajamos, irmãos, é bastante difícil assim a gente ver,
porque qualquer viagem que nós vamos fazer, realizar uma reunião, não baixa, irmãos, de 500, 600 reais só de passagem. Infelizmente, é muito caro. E isso, então, é um gasto grande para a igreja. E às vezes tem congregação que nós vamos realizar uma reunião, que muitas das vezes aquela reunião quase não cobre as despesas. Então é preciso, irmãos, nós analisarmos o valor que tem a igreja para nós. Como que está o nosso lar, as bênçãos que nós estamos recebendo do nosso Deus, da Santa Vó Rosa. Lembrar desses hinos maravilhosos que nos traz a felicidade. Se nós temos prosperidade em nosso viver, no nosso trabalho, é por essas bênçãos que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo têm derramado sobre nós. E eles derramam essas bênçãos com a esperança que eles têm em cada um de nós. Eu sempre relembro, irmãos, quando o irmão Aldo, ele disse que a igreja estava preparada. Se ele disse assim, irmãos, o que é a igreja? São essas paredes? Não, somos nós. E ele entregou a igreja em nossas mãos. E nós temos a certeza que nós temos condições, sim, de ajudar a igreja. Aqui está falando, nós estamos passando por dias muito difíceis. Não somente nós, mas toda a humanidade. Mas Jesus, ele disse que viria dias trabalhosos, mas aqueles que estivessem na sua presença, venceria todos esses dias difíceis. E isso nós estamos nesses dias de hoje contemplando tudo isto. Os dias estão passando muito difícil, mas nós estamos vencendo, estamos felizes, estamos com as portas da nossa igreja abertas, dando a oportunidade e tendo também a oportunidade de estender nossa mão generosa para ajudar esta igreja. Isso é um privilégio que cada um de nós temos. Eu deixo esses apelos aos corações dos irmãos, que façam nessa oportunidade o que está de alcance de cada um dos irmãos. Peço que curvem sua cabeça, irei fazer uma oração para consagrar as mesmas. Santíssimo Deus, o nosso Pai Celestial, peço que o Senhor, juntamente com Jesus, com Maria Santíssima, com a Santa Vó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente esta família apostólica. Abençoe o nosso lar, o nosso trabalho, nos dando prosperidade e também nos dando entendimento e sabedoria, para que possamos entender todas as bênçãos de Deus que nós recebemos, ó Pai, e ter a alegria em nossa alma de estender a nossa mão generosa e dar as nossas contribuições, com a alegria de ver o crescimento da Igreja Apostólica, da obra desta igreja. Neste momento, eu também lembro daqueles que estão desempregados, Santa Vó, que a senhora abra uma porta de emprego, para que eles possam ter o sustento para o seu lar, e também para sentir a felicidade de ajudar na manutenção dessa obra aqui nesta terra. Tendo a certeza, Santa Vó Rosa, que a senhora já abençoou grandemente cada um de nós, eu declaro as ofertas consagradas para a manutenção do reino do céu, realizado aqui nesta terra. Amém. Nossa irmã irá recolher as contribuições, irmãos. Enquanto isso, eu leio alguns avisos que está contido neste boletim. Eu peço a atenção de todos os irmãos, porque, irmãos, são bastante recados que está neste boletim. Sacramento do batismo. Avisamos a todos os nossos irmãos
Avisamos a todos nossos irmãos que teremos a realização do Santo Batismo em nossa sede no dia 3 de setembro. A chegada dos irmãos que forem se hospedar em nossa sede será no dia 31 de agosto, quando teremos a festa de aniversário do Santo Irmão Aldo. Informamos ainda que teremos limitação de lugares disponíveis nos alojamentos. Portanto, pedimos aos irmãos interessados, principalmente os que irão se batizar, que já procurem dar o seu nome aos responsáveis de viagem em sua congregação, preenchendo também a sua ficha de batismo. Os responsáveis de viagem devem manter contato com o setor responsável em nossa sede, informando o número de candidato e a quantidade de acompanhantes. O batismo é realizado para todos os irmãos a partir de 12 anos de idade, desde que esteja em conformidade com a doutrina e disciplina apostólica, e seja uma opção pessoal de seguir a Igreja Apostólica. Os irmãos que vierem para ficar hospedados em nossa sede deverão trazer sua carteira de vacinação, inclusive com o comprovante da Covid-19. A programação desta semana festiva será dia 31 de agosto, chegada dos irmãos e reunião com início às 19 horas em comemoração ao aniversário de nascimento do Santo Irmão Aldo. Dia 1º de setembro, reunião de oração. Dia 2 de setembro, reunião e aula aos obreiros. Dia 3 de setembro, realização do batismo, sendo batizado pela manhã os irmãos e à tarde as irmãs. À noite teremos uma reunião especial pela vitória do Santo Batismo. Dia 4 de setembro, reunião da Santa Comunhão com início às 16 horas e logo após o sacramento e embarque dos irmãos que vierem do interior e de outros estados em regresso à sua cidade de origem. Dia dos Pais e Assunção de Maria Santíssima. Comemoraremos no próximo dia 14 de agosto o Dia dos Pais, um louvor especial ao nosso Pai Celestial, nosso Deus, ao Santo Irmão Aldo, o qual consideramos como nosso Pai também, pois foi um grande educador de todos nós no caminho do bem, da paz e do amor, preparando o nosso espírito para servirmos a Deus e ao reino dos céus. Na sede teremos, neste dia, uma apresentação especial com início às 17 horas e logo em seguida a celebração da Santa Comunhão. As congregações poderão programar uma reunião especial neste dia. Na segunda-feira, dia 15 de agosto, iremos celebrar a Assunção de Maria Santíssima, vitoriosa ao reino dos céus, quando os anjos a vieram buscar e a levaram de corpo e alma para a glória celestial. Na sede teremos reunião especial na segunda-feira, dia 15 de agosto, com início às 19 horas. As congregações apresentem os seus louvores e glorificações na data mais próxima possível. Eventos e reuniões especiais nas congregações. Somente poderão ser realizadas reuniões especiais ou qualquer tipo de evento mediante autorização por escrito do Conselho Deliberativo. Os pedidos ou solicitações devem ser enviados com antecedência mínima de 30 dias ao Conselho pelo e-mail ou ouvidoria. Disciplina da Igreja Apostólica. Como direção atual de nossa igreja, sentimos a obrigação e o dever de publicar novamente mensagens sobre disciplina, pois mesmo com tantos alertas, conselhos e orientações, infelizmente temos visto irmãos e irmãs deixando levar pela influência de outros e
desobedecendo a disciplina da igreja, escandalizando os seus irmãos e a nossa fé, cometendo pecado e deixando vulnerável a sua alma diante de Deus, porque sua justiça é perfeita. Alguns, levados pela insensatez e dominado pela tentação do pecado, querem desafiar o conselho deliberativo e os pastores de nossa igreja, que vêm através das mensagens deixadas pela Santa Avó Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, ensinando e aconselhando todo o nosso povo e fazendo prevalecer a originalidade de nossa fé apostólica. Muito embora alguns estão tentando modificá-la, reafirmamos que a disciplina continua e continuará intacta até o fim desta igreja na terra, porque a disciplina é a base fundamental da vitória desta igreja apostólica. Nossa fé apostólica precisa ser respeitada com relação à doutrina e disciplina por todos os irmãos e irmãs, pois a liberdade ampla e ilimitada do mundo pode parecer boa aos olhos de muitos, mas fere a moral da santa doutrina, assim como a disciplina justa e sensata não tira a liberdade dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas evita os excessos e iniquidade e o escândalo. Por esse motivo, afirmamos que, sem disciplina, não há moralização dos costumes, nem se dá a purificação e a santificação e salvação da alma. Então, pratiquemos a doutrina e disciplina de nossa amada Igreja Apostólica, em tudo, seja em casa, no trabalho, na escola, na sociedade, na igreja, pois é para o nosso bem e felicidade. Limpeza e organização dos templos e anexos de nossas congregações. Lembramos que uma das responsabilidades do ministério apostólico é manter a organização, conservação e limpeza de nossos templos, inclusive de seus anexos. O cuidado e o zelo com as coisas de Deus são exemplos maravilhosos que o Filho de Deus, membro do ministério, deve exercer. Portanto, pedimos que se organizem entre os irmãos para fazerem as manutenções necessárias e, principalmente, a conservação e limpeza semanal. Os irmãos coristas e membros podem ajudar na limpeza. Contamos com a colaboração de todos. Fechamento das portas e janelas de nossas congregações. Avisamos aos obreiros e regentes que os fechamentos de todas as dependências de nossas congregações, após as reuniões ou ensaio, sejam portas, janelas, portões, é de sua responsabilidade. Onde houver sistema de segurança, deverão efetivar o alarme, sempre que não ficar ninguém na congregação. Lembramos ainda que irmãs diaconisas, coristas ou membros que possuem chave não poderão ir sozinha no templo em dia que não temos reuniões. Procurem sempre irem acompanhadas pelo esposo, filho ou outra irmã. Aí está, irmãos, os recados que está contido neste boletim. Muito bem, irmãos. Nesse instante, mais uma vez, quero agradecer a presença de todos os irmãos e também dos nossos irmãos e amigos internautas que estão nos assistindo pela internet. Desde já eu agradeço mais uma vez a presença de todos os irmãos e nesse momento nós vamos passar para a parte da mensagem. Essa mensagem, ela nos fala o significado do Santo Batismo. É uma oportunidade, irmãos, muito bela. É um presente de Deus. 2 anos
sem ter o batismo. Então eu digo para os irmãos que é uma felicidade daqueles que vai poder estar lá, participar daquela reunião festiva do Santo Batismo e também do aniversário do Santo Irmão Aldo. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que é só lá que vai ter essa felicidade, mas em todas as congregações neste dia. Mas eu quero dizer aos irmãos que é uma festa juntamente com o batismo e com o aniversário do Santo Irmão Aldo. É um presente de Deus, é uma festa maravilhosa, que creio, irmãos, que todos aqueles que vai estar lá, como em todas as congregações, é momento de agradecer muito ao nosso Deus, de voltar a ter esta grande oportunidade dessas festividades na Igreja Apostólica. O título da mensagem diz o seguinte: o valor e o significado do batismo. A condição essencial para se começar a fazer parte do reino de Deus é a verdadeira conversão, o que possibilita ao arrependido a purificação de sua alma e, consequentemente, direito à vida divina. Ou seja, pela conversão, o contrito passa a viver para Deus em espírito, graça que é alcançada com o batismo do Espírito Santo. Esta unção é concedida ao arrependido no momento em que se converte a Jesus e ao Consolador, sendo confirmada em sua alma no ato do batismo, sacramento este instituído por Jesus nosso Senhor. Está registrado no Evangelho de São Mateus que Jesus pediu o batismo a São João Batista e que, sabendo que nosso Senhor era o Cristo de Deus, o profeta lhe falou: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vem a mim? Porém, nosso Senhor, sabendo que lhe convinha ser batizado, respondeu ao profeta São João Batista: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Através desse ensinamento de Jesus, nós apostólicos aprendemos que o batismo faz parte da justiça de Deus. Portanto, para que a criatura passe a pertencer ao reino de Deus e ter direito a toda a graça, virtude e poder divino, é necessário que se submeta a esse sacramento. Nosso Senhor Jesus ensinou a Nicodemos a respeito do significado do batismo e das condições exigidas por Deus para a criatura humana, pertencente ao reino de Deus, conforme ficou registrado no Evangelho de São João, aonde diz: em verdade te digo, ninguém se não nascer de novo não pode ver o reino de Deus ou pertencer ao reino de Deus. Assim nosso Senhor declarou a Nicodemos que para entrar no céu é necessário que haja regeneração por meio do batismo nas águas, na qual se dá um novo nascimento. Daí por diante, o convertido vai progressivamente se santificando até alcançar um grau perfeito de santidade. É muito natural que todas as pessoas queiram entrar nos céus ao final da jornada terrena, que desejem pertencer a Deus e estar com Ele em sua glória. No entanto, é necessário que se convertam
dos pecados, do mau gênio e dos maus costumes, que se entreguem de corpo e alma e espírito a Jesus e a Santa Rosa, que submetam ao sacramento do batismo, confirmando que aceitam a nossa fé, a doutrina e a disciplina como regra de boa conduta. Assim expressam seu desejo de viver com Deus, conforme é ensinado por Jesus, pela Santa Rosa e pelo Santo Irmão Aldo, através das mensagens de nossa igreja. Nosso Santo Irmão Aldo sempre aconselhou a todos que pretendiam ser submetidos ao batismo que meditassem no valor desse sacramento para sua alma e na importância para a santificação do seu espírito, pois sem santificação não pode vencer as lutas de cada dia. Por isso, deve ser sempre dedicado ao bem e à santificação de sua vida. Eis um ensino muito precioso do amado apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei aos vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que usa da razão e da boa consciência. E não vos conformeis com este século, com a situação do mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que se experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus, de Jesus, da Santa Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, é de que todos os que irão se batizar seja perfeito em todas as obras, educados, bondosos e fazedores do bem, evitando tudo que impeça sua santificação, sendo obediente às leis da Igreja, à sua doutrina e disciplina. Aos que estão seguindo a nossa Igreja e que acreditam e que aceitam os ensinos doutrinários e a disciplina apostólica como regra de fé e boa conduta, que venham se batizar, se possível, nesta próxima oportunidade, dia 3 de setembro, e vivam em santificação e honra, para que sejam herdeiros de todas as bênçãos celestiais. O Santo Irmão Aldo, a Santa Rosa e nós da direção da Igreja Apostólica, desejamos a todos aqueles que irão se batizar que sejam muito felizes, prósperos e abençoados em sua carreira de fé. Irmãos, o batismo é um ato muito solene e sagrado, uma experiência inigualável em sua vida de filho de Deus. Venham se batizar. Prezado e amados irmãos, aí está esta mensagem, dando a oportunidade àqueles que não são batizados a se batizar. Oportunidade é essa, irmãos, que está mostrando o significado do batismo. O batismo, irmãos, é quando a pessoa, ou seja, nós que conhecemos a Igreja Apostólica, passamos a crer na Santa Rosa, no Santo Irmão Aldo, dedicando a nossa vida a eles, aceitamos a doutrina e a disciplina e tivemos um arrependimento verdadeiro do profundo da nossa alma, recebemos então esse batismo do Espírito Santo de Deus. Esse é o batismo naquele momento em que nós nos convertemos
para viver uma vida santificada para o nosso Deus. Mas a confirmação desse batismo é dado no ato do santo batismo nas águas. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele deixou, irmãos, esse exemplo magnífico, quando Ele foi até o Rio Jordão para ser batizado. Veja que São João Batista interrogou ele, mas, mestre, vem o Senhor a mim, eu que devo ser batizado por ti. Porque São João Batista, ele, irmãos, foi o precursor de Jesus, ele que abriu os caminhos, ele que falou de Jesus, ele que falou que ele batizava com água, mas aquele que vinha após ele batizava com o Espírito Santo. Então tudo ele fez para Jesus. Então ele sabia que Jesus não precisaria ser batizado, porque ele já existia na glória de Deus, na glória do Pai. Mas ele veio e deixou como exemplo para cada um de nós. Aí os irmãos puderam observar que após o batismo, irmãos, é a purificação da nossa alma, do nosso espírito. Então Deus perdoa todo o pecado do passado e a criatura então vai viver uma nova vida para Deus, tendo o conhecimento do que é certo e do que é errado. Então nós temos essa oportunidade em nossa igreja, irmãos. A confirmação, porque a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo quer todos apostólicos batizados nesta Santa Igreja. Mas por quê? Porque assim, irmãos, no momento que os irmãos puderam observar nessa mensagem, que aceitamos a doutrina, a disciplina, então nós vamos confirmar ela com o nosso batismo, que nós aceitamos, vamos ser submissos à vontade de Deus, o nosso Pai. Então precisamos, irmãos, viver esse santo batismo, vendo tudo que Jesus, Ele fez por nós. Nesse momento também, irmãos, que eu estava lendo a respeito da doutrina, da disciplina da nossa igreja, eu lembrei, irmãos, passagem muito importante que tem nas Sagradas Escrituras, né, quando aqui está mostrando, né, que muitos querem quebrar a doutrina, a disciplina da igreja. Então, nós lembramos de Jesus, quando ele ensinava, quando ele falava a verdade, ele pregava aquele povo. O que fizeram com ele? Ele foi perseguido, ao ponto, irmãos, que Jesus, ele não pôde, então, ir pregar nos local mais decente, nos púlpitos. Ele pregava nas sinagogas, sempre em lugares escondidos, porque era perseguido, porque falava a verdade. Então hoje a Igreja Apostólica não é diferente. Nós ouvimos essa mensagem e nós devemos analisar. Muitas das vezes alguns poderão falar, mas a doutrina, a disciplina da igreja, irmãos, esta igreja, ela veio dos céus. E se tem esses ensinamentos, esses lembretes, é porque nós estamos precisando. Alguém está precisando. Então é um alerta para cada um de nós. Então nós precisamos ver os ensinamentos da igreja, a sua doutrina, a sua disciplina, aqueles que vai se batizar. Como eu disse, irmãos, tem uma grande oportunidade, pode procurar o nosso irmão responsável, dar o seu nome, já guardar o seu lugar, né? É uma felicidade de estar na sede da nossa igreja, né? Acredito que é a primeira festa, irmãos, depois que reformaram tudo, né? Estou ansioso para ir lá, mas se Deus quiser, um dia chegaremos lá, né? Não dá dessa vez, de outra. Então, aqueles que puderem, irmãos, ir se batizar, vão. E guarde esses ensinamentos em seu coração, em sua alma. Faça o que está pedido nesse boletim. Se tiver algum costume, irmãos, vai largando. Vai pedindo para a Santa Avó, para o irmão Aldo. Eles têm poder para nos preparar, para receber
esse sacramento. Saber perdoar, irmãos. Isto é muito importante em nossa igreja, porque, irmãos, se nós não saber perdoar, como nós seremos perdoados? Não tem como. Então é necessário que tudo isso nós aprendemos. Então esta é a mensagem, irmãos, que está contida neste boletim, preparando cada um de nós para esta festa maravilhosa, para o batismo e também para o aniversário do irmão Aldo, né? Aqui está mostrando que vai ser 2 festas juntas. Irmãos, que felicidade. Eu lembro de quando o irmão Aldo, quantas vezes, nos seus apelos, nas suas mensagens, ele pedia a nós que ele queria de dar um lugar melhor para cada um de nós ficar na sede. Então, irmãos, hoje eu vejo assim que o irmão Aldo, em espírito, que felicidade que ele está, vendo aqueles irmãos que estão à frente da nossa igreja, lutando para levar avante, para concluir os planos do irmão Aldo. E quando nós vemos tudo isso acontecer, irmãos, nós devemos parar e pensar que através do nosso esforço, da nossa dedicação, de cada um de nós, que o conselho está fazendo tudo isto e fazendo tudo aquilo que o irmão Aldo desejava fazer quando ele ainda estava aqui em seu corpo. Hoje ele não está, irmãos, mas é como eu disse, ele disse, a igreja está preparada. Então é uma felicidade. Nós sentimos uma alegria de ver tudo aquilo pronto para receber cada um de nós, aqueles que vão participar da festa, né? E lembrar de tudo isso que o irmão Aldo ensinou a cada um de nós. Irmão, deixe essa simples palavra em vossos corações, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente aos irmãos. Agradeço a presença, o esforço de cada um dos irmãos, e que amanhã compareça em nossa reunião. Acredito que amanhã está um pouco mais quente do que hoje, né? Porque às vezes muitos não querem sair no frio, não é assim, irmãos? Mas na hora da nossa reunião, é 1h30, devemos dar o nosso tempo para a igreja. Às vezes, irmãos, nós passamos despercebidos, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós deixamos de vir na igreja e as lutas vêm. E os irmãos já perceberam que quando a luta vem, aí nós também viemos na igreja mais. E nós enfrentando a luta, às vezes com alguma enfermidade. Então é preciso, quando nós estamos com saúde, quando nós olhamos para a nossa família, vemos tudo bem, não vamos nos esquecer da igreja, vamos lembrar da igreja, vamos glorificar a Deus nos momentos que nós estamos felizes e nos momentos que nós estamos passando por luta. Porque muitas das vezes, quando está tudo bem em nossa vida, nós deixamos de vir à igreja. Porque está tudo bem na nossa vida. Nós estamos passando despercebido, achando que nós não estamos precisando da graça da Santa Vó Rosa. Nós não paramos e pensamos, mas eu estou feliz, está tudo bem na minha vida, porque a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, está me guardando, está protegendo, está livrando a minha família de todo o mal. Nós não pensamos assim. Está tudo bem, não vou hoje na igreja, vou amanhã, se não for amanhã eu vou quinta, e assim por diante. E quando nós precisamos da graça da Santa Vó Rosa, nós dobra nossos joelhos, nós faz a nossa oração ajoelhado, que muitas das vezes, quando nós estamos bons, nós fazemos sentado,
e muitas das vezes até deitado, para não se levantar, para não orar, não é assim? E quando nós estamos necessitados, nós até ajoelhamos e pedimos a graça dela. Então precisamos, irmãos, estar presente em nossa igreja. Lembrando, quando a Santa Vó Rosa ainda estava nesta terra, orientada por Jesus, o exemplo que ela deixou para nós, mesmo nas horas difíceis da vida dela. No livro que fala da Santa Vó, fala que o bispo chegava a falar: vó, não vai hoje na igreja, a senhora não está boa. Ela dizia: lá que eu vou buscar o remédio. E assim somos nós, irmãos. Só que a Santa Vó, ela ia quando ela não estava boa, e quando ela estava boa, mais ainda. É isso que eu quero dizer aos irmãos. E às vezes nós, quando estamos bem, nós não viemos. Deixe essas mensagens em vossos corações. Agradeço a presença de todos os irmãos, nossos amigos e irmãos internautas. Também agradeço nossos irmãos que estão passando a nossa reunião online. Que a Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os irmãos. Agradeço também este conjunto coral. Conto com a presença de todos os irmãos na reunião da manhã. Que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo abençoe grandemente a cada um de nós. Que essas mensagens do batismo fiquem no coração de cada um de nós. Amanhã teremos mais uma oportunidade, irmãos, de meditarmos nesta mensagem. Amém. Convido a todos que estão assentados a ficarem em pé, irmãos. Todos em sentido de oração, vamos assim orar. Santíssimo e eterno Deus, o nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, por nos ter dado essa oportunidade tão gloriosa de estarmos todos juntos reunidos. É uma felicidade, ó Pai, de sabermos que somos vistos pelo Senhor, de sabermos que estamos reunidos com os santos, com os anjos dos céus, lembrando das palavras do irmão Aldo, o último profeta que o Senhor formou nesta terra, lembrando de quando ele nos ensinou que quantas vezes profeta, apóstolos, Maria Santíssima estava presente em nossas reuniões. Santo Irmão Aldo, Santa Vó, nós muito agradecemos a Senhora Vó, porque Jesus preparou para nos ensinar o caminho do bem, a verdade, o caminho que nos conduz à eternidade. Agradecemos ao Senhor Irmão Aldo, por tudo que tem feito por cada um de nós, pelos bons exemplos que tem deixado, e hoje nós guardamos no profundo da nossa alma. Também neste momento, eu lembro daquele Santa Vó, que não pôde aqui estar por motivo justo, que neste momento tenho certeza que a Senhora está abençoando grandemente esta família, que está diante deste altar de graça, pedindo a bênção e a proteção da Senhora. E a Senhora, com toda certeza, está abençoando cada um de nós. E neste momento eu coloco minha mão sobre esta caixinha de pedido de oração e rogo e peço a bênção da Senhora. Que a Senhora abençoe grandemente essas pessoas que mandaram colocar os seus nomes aqui. Santa Vó, sabemos que são pessoas que confiam, têm fé na Senhora. E sabe que a Senhora recebeu de Deus, o nosso Pai, o grande poder dado, que o Senhor deu a Jesus, e Jesus deu a Santa Vó Rosa, até mesmo para prolongar a vida do corpo, se assim merecerem. Peço que a Senhora abençoe grandemente os nossos irmãos e amigos internautas, dê a eles muita paz e muita felicidade. Peço que a Senhora Santa Vó envie santos e anjos dos céus,
para guardar, para proteger cada um de nós, até os nossos lares, para que possamos ter uma noite, um bom descanso, e amanhã, um bom dia, um bom descanso também. E a noite aqui está na presença de santos e anjos dos céus, para louvar e glorificar a todo o poder celestial. Prezados e amados irmãos, recebam a bênção que Deus, o nosso Pai, está Ele nos concedendo, juntamente com as suas virtudes. Recebam as bênçãos de Jesus, da nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Recebam a bênção da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, e por toda a nossa sincera gratidão. Amém. Paz do Senhor para todos os irmãos.